Pastor cheio da autoridade de Deus interrompe um baile funk para dizer algo. Veja só o que ele diz. Testemunho tremendo, irmãos. Eu vou falar pra você a coragem que meu marido Assista teve comigo. de estar pregando aqui e um som lá, e ele tem que sair do culto para pedir para baixar, abaixa um pouquinho, porque tinha uns crentes na igreja lá que não tinha coragem, tinha vergonha, tinha medo, não falava lá, e ele ia. Um dia, um cara aqui, ó, na calçada da hamburgueria, ali na porta da hamburgueria, pegou um revólver e fez assim no peito dele, assim, ó. Pastor, quem chegou aqui primeiro foi a gente. Sabe? Tantas coisas que vivenciamos. Tem que fechar um culto de quarta-feira, porque parecia que meu marido era um bandido, tinha que correr da igreja. Porque teve uma ordem aí, você não vai fazer o culto hoje. Sabe, tantas coisas que nós vivemos. Eu falo pra você, chegava em casa, meu marido se cagava, chorando. Fábia, será que eu fiz certo? Será que, meu Deus? Mas quando ele chegava na igreja, ele vestia de uma coragem que não era ele. É essa que precisamos ter. Uma coragem de ousadia. De acabar de tanta oração, jejum, a gente ia para o monte, orava, pegava fogo lá os matos. Meu marido colocava os matos pegando fogo, nem pegando fogo, as brasinhas dentro do saco. De madrugada a gente chegava aqui nessa rua e jogava aqui: Senhor, nós decretamos a falência desse lugar. Satanás não vai nos vergonhar, não vai nos afrontar. Senhor, eu não aceito. Jarez lembra? E fazíamos isso. Ai, o que aconteceu? Veio a paz. Veio uma ordem, porque quando Deus quer fazer algo, Deus usa quem? O próprio inimigo, né? Veio a ordem lá e falou assim: enquanto o culto do pastor William não terminar, o tá não começa. Eu lembro que quando era o dia de eu pregar, eu estava pregando, as piriguetas estavam lá na frente ali, ó, esperando um amém. Vai logo amém, vai logo amém, vai logo amém. Não dá um amém, essa mulher dá amém, não dá amém. Quando eu falava amém, elas mesmas falavam lá: pode começar. Aí era o tchá, 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 tchá. Pensa, a luta foi grande, o choro foi grande. Estou falando de quê? De coragem. Acabou. Vivemos um tempo de paz. Um belo dia, aconteceu tudo que vocês já conhecem, né? Aconteceu lá a morte na nossa igreja, tudo. Pastor, nosso telefone em casa foi grampeado por tantas coisas. Meu marido foi ter que depor. Ixi, era tanta coisa. Tudo isso, sabe por quê? Porque nós amamos o reino de Deus. Só por uma causa. A gente não estava trabalhando para nossa família. Só por uma causa: o reino de Deus. Só isso. Quando vivenciamos tudo, passou o tempo de calma, a calmaria veio. Gente, eu preciso contar, porque acho que essa palavra, você que está no YouTube, está escutando, Deus tem coisas grandes para você. Seja corajoso. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, estamos na frente, chegando na igreja. Eu acho que a Fabiana estava nesse dia. A gente sempre chegou muito cedo. Sempre, todo domingo a gente chegava. Chegávamos 4 horas da tarde. E nesse dia já tinha tido a ordem, não tinha mais nada. Quando a gente chegou na porta da igreja, tinha um moço, um infeliz, com a montana na porta da igreja. Bem alto o som. Ai, na hora, sabe aquele frio na barriga que já deu? Tipo assim: ai, Senhor, eu vou voltar tudo de novo. Gente, quando meu marido escreveu um livro, essa parte eu que vou contar essa história, porque eu achei magnífica, assim, a ousadia que Deus dá na vida de um ser humano. Aí, entramos na igreja, eu já fiz assim no carro: nossa, Senhor. Meu marido abriu a porta da igreja, normal. Entrou na igreja desse jeito. Entrou, foi lá no altar, pegou um microfone,
com cabo, foi lá no carro do moço da Montana e falou assim: tem como eu ligar esse microfone aqui rapidinho para me dar um recado para a comunidade? O cara olhou assim, falou assim, tipo assim, morrendo de raiva, porque ele não gostava do pastor, morrendo de raiva, fez assim, tá bom. Aí o pastor conectou lá, pum. Aí o pastor começou: atenção, comunidade Marconi, estamos aqui já há um tempo aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Sou o pastor aqui nessa igreja e o nosso culto é só 2 horinhas de culto. Então eu gostaria que vocês respeitassem o culto. O povo começou a sair nas janelas. Gente, não era o povo que tinha que respeitar. Quem tinha que respeitar era quem? Era o homem. Gente, e eu e a Fabiana, estava, né, Fabiana? A gente dentro da igreja morrendo de vergonha. Eu falava assim, meu Deus, não acredito. Eu falava assim, Fabiana, só faltava isso para ele. Não, esse homem já fez de tudo, mas só faltava isso para o William Santana. Gente, ele deu o recado. Ainda fez uma oração para o povo que saiu da janela. Fez assim, e aí, valeu. Deu a mão para o fulano, desconectou, desplugou o microfone. Entrou dentro da igreja. O carinha ficou com tanta vergonha que ligou o carro e pegou o beco. Sabe por que eu contei isso? Porque quando nós temos a presença de Deus, meu Deus do céu, quando você tem a presença de Deus, não tem Satanás que resista. Pare de assistir Satanás sambar na sua cara. Para de assistir Satanás te afrontar. Seja ousado em nome do Senhor dos Exércitos. E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, esse testemunho você encontra aqui da Igreja Atraídos pela Fé, tá bom? Canal Igrejas Atraídos pela Fé. E ela falou algo interessante aqui. Isso acontece em alguma das igrejas, né, que tem as suas igrejas perto de bares, perto de adegas, de tabacarias, e até perto de festas, de baile funk. Isso acontece e isso não é bom, porque na hora do culto ali, o culto são somente 2h30 de culto e muito barulho, isso, certo, tira a atenção da igreja, né? Mas algo interessante que eu achei é que aqui o pastor usou da ousadia, a qual o Senhor nos deu. Tem que ser usada, né, irmãos? A gente tem que ter a sabedoria, a direção de Deus, e a autoridade ali que o nosso Deus nos deu para lidar com essas situações. E uma coisa interessante que me faz refletir é que ali naquela ocasião ele era forte, ele se mostrava ser um homem, o pastor ali com autoridade, né? Como certo ele tem que ser. Mas a esposa dele disse que dentro de casa ele estava com medo. E isso deu toda a razão a ele, porque não é fácil, né? Como você viu, ele disse que um homem até chegou a apontar uma arma para ele. Então, tenho certeza que não foi fácil. Mas isso me faz lembrar, né, de Davi, irmãos. Por quê? Porque Davi, ele era um rei. E quando ele estava na frente das outras pessoas, ele era um homem respeitado e ele se comportava como um rei. Então as pessoas olhavam para ele, viam um homem forte, viam um homem corajoso, viam um bom rei, alguém que liderava. Só que quando ele estava dentro da casa dele, no quarto dele, ele não era esse rei, ele não era esse homem, ele era Davi, um servo de Deus, certo? Então quando ele estava lá fora, ele era um homem grande, mas quando ele estava na presença de Deus, somente ele e Deus, ele era pequeno e ele entendia disso, ele sabia que ele era pequeno. Então na nossa vida é assim, irmãos, a gente que é servo de Deus, para o mundo temos que se aparentar, ter a autoridade a qual o Senhor nos deu, com certeza, mas entender que quando é só eu e Deus, aí temos que entender que você não é nada, que você é pó, que você é terra e que você é submisso à vontade do Senhor. Então assim, achei interessante esse testemunho
por isso eu trouxe aqui para nós poder reagir, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostou desse testemunho, não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga e ative o sininho de notificação. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe o seu ano que se inicia, certo? Aqui foi o culto, né? O primeiro culto do ano deles. E que Deus venha abençoar a vida de vocês nesse ano que se inicia de 2025. Que seja um ano repleto de bênção e de vitória. E um ano que você permaneça, se você não está, vai para a presença do Senhor. Você que saiu, volte para a presença do Senhor. E que você que está na presença do Senhor, permaneça em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.